Olá, meu nome é Sebastião Ernesto. Eu vou falar um pouco sobre a organização periférica do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, como foi dito no vídeo anterior, ele tem a função de preparar o organismo a respostas relacionadas a estímulos internos ou externos que, eventualmente, suscitem a necessidade de uma adaptação em relação a diversos órgãos e sistemas. Então, ele é a parte do sistema nervoso do sistema nervoso periférico que vai controlar através de estímulos de glândulas, músculos lisos e músculo cardíaco para que haja uma adaptação a determinados riscos, estresses e determinados estímulos, tanto internos quanto externos, seja isso relacionado à alteração de postura, à necessidade de aumento da resistência vascular periférica, compensação por perda de água ou calor, alterações osmóticas, entre outros diversos aspectos. Então, existem respostas que são complementares dos dois braços do sistema nervoso autônomo, que é composto pelo sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Aí os efeitos dessas respostas podem ser complementares, podem ser opostos, pode haver inervação de um determinado órgão ou sistema, uma inervação compartilhada ou não, e há algumas exceções relacionadas às grandes definições que vão ser apresentadas, como, por exemplo, as glândulas sudoríparas e o baço, como vai ser visto posteriormente. Aqui nesse diapositivo, a representação esquemática de tudo que é inervado pelo sistema nervoso parasimpático à esquerda e as suas eferências, né, o nascimento dos nervos ou dos estímulos dos diversos nervos do sistema nervoso parasimpático, como a gente já sabe, é composto por uma estrutura crânio-caudal, já que a parte cranial é composta pela inervação dos pares cranianos 3, 7, 9 e 10, e existe a parte caudal, que é provida pelos nervos C2, S2, S3 e S4. Então, são os nervos caudais que vão ser responsáveis pela inervação de diversas estruturas ali na parte terminal do intestino, a parte geniturinária baixa, a parte pélvica, enquanto a parte inervada pelo sistema nervoso simpático é composta de estruturas que nascem entre T1 e L2 e vão ser, então, vão ser denominadas de tóraco-lombar. Então, o sistema nervoso parasimpático é crânio sacral e o sistema nervoso simpático é tóraco-lombar. Existem algumas diferenças anatômicas além dessas, como, por exemplo, a forma como as estruturas aferentes se montam, se constroem, sendo, na maioria dos nervos parasimpáticos, o nascimento do primeiro nervo ali na estrutura do sistema nervoso central, no parasimpático cranial. Então, os núcleos vão dar origem aos nervos, que vão se encaminhar até muito próximo dos tecidos efetores, e ali vão fazer conexão com outros neurônios, sendo o primeiro neurônio chamado pré-ganglionar, e ali no gânglio parasimpático, próximo ao órgão, vai nascer, então, um novo neurônio com o qual o primeiro faz sinapse. Então, existe o neurônio pré-ganglionar e o pré-ganglionar, e o pós-ganglionar, perdão, sendo que o pré-ganglionar ele costuma ser longo e o pós-ganglionar costuma ser curto no sistema nervoso parasimpático. Vejam aqui em todas as representações. Temos o terceiro par, o sétimo par, responsável pela inervação do gânglio ciliar e da íris. O estímulo do terceiro par
ele vai ser, o terceiro par vai ser responsável pela contração da íris, portanto, a miose, e pela acomodação do cristalino. Então, tem o terceiro par, a parte pré-ganglionar e a parte pós-ganglionar, inervando o gânglio ciliar e inervando a íris. Enquanto o sétimo par, ele é responsável pela inervação das glândulas lacrimais e das glândulas salivares, submandibulares e sublinguais, que vão ser, então, estimuladas a aumentar a sua produção quando houver aumento do estímulo do sétimo par craniano. De novo, aqui, o braço pré-ganglionar, o nervo pré-ganglionar muito longo, ele chega até próximo da estrutura efetora, que tem o nervo pós-ganglionar mais curto. O nono par craniano, responsável pela inervação das parótidas, que vai fazer com que haja a produção de hormônio, de secreção parotidiana, através do estímulo desse nervo. O décimo par craniano, o vago, vai ter diversas funções, é o nervo parasimpático, que é responsável por cerca de 80% de toda a inervação parasimpática e que vai ser responsável por controle de estruturas intratorácicas e intraabdominais, com diversas respostas partindo da estimulação desse nervo. Enquanto apresentamos essa estrutura de nervo pré-ganglionar longo e pós-ganglionar curto no sistema parasimpático, no sistema nervoso simpático acontece o inverso. Normalmente, o nervo pré-ganglionar ele é curto, faz sinapse ali com gânglio simpático, ou numa cadeia paravertebral, composta de cerca de 22 gânglios paravertebrais, um de cada lado, metade de cada lado, e ali ele vai fazer sinapse, o nervo pré-ganglionar vai fazer sinapse no gânglio com o nervo pós-ganglionar, esse sim muito longo. A, é, a ideia fisiológica a ser entendida dessa aproximação do sistema nervoso simpático da estrutura central é que, normalmente, o estímulo do sistema nervoso simpático vai fazer com que haja possibilidade de estímulo de diversas estruturas, já que aquele nervo pré-ganglionar ele pode fazer sinapse com vários gânglios, um gânglio acima, um gânglio abaixo daquele nível onde ele saiu, ou no mesmo nível, fazendo, então, uma resposta muito mais abrangente, muito mais ampla do que a resposta do sistema nervoso parasimpático. Então, essa é uma grande diferença que existe entre os dois braços do sistema nervoso autônomo, que vai fazer com que haja uma resposta mais localizada no sistema nervoso parasimpático e uma resposta mais ampla, mais sistêmica no sistema nervoso simpático. Além das sinapses que podem fazer entre o neurônio pré-ganglionar e o pós-ganglionar naquele gânglio da cadeia ganglionar simpática paravertebral, eles também podem fazer sinapses longe em alguns plexos, como o plexo celíaco e outros, que vão, então, a partir dali, fazer sinapse com neurônios pós-ganglionares. Uma exceção, como foi mencionado no vídeo anterior e nesse, a gente falou que existem algumas exceções. Uma exceção importante no sistema nervoso simpático a essa regra de ter um neurônio pré-ganglionar curto e um pós-ganglionar longo em relação à glândula adrenal. Na inervação da glândula adrenal, considera-se que a própria glândula suprarrenal é o gânglio, porque só existe o neurônio pré-ganglionar fazendo sinapse ali com a própria glândula suprarrenal, que vai produzir, então, diretamente o neurotransmissor
noradrenalina é cerca de 20% e a adrenalina é cerca de 80% da sua produção habitualmente. Então, de novo, falando da diferença como foi comentado no primeiro vídeo, a diferença anatômica dessas estruturas nervosas do sistema nervoso simpático em relação ao sistema nervoso autônomo é que o braço motor final do sistema nervoso somático conta com um neurônio só. Então, vem o neurônio lá do córtex, né, em direção à medula, no chamado feixe córtico-espinhal, que vai fazer sinapse com o neurônio motor inferior, e esse neurônio motor inferior só vai fazer sinapse com o músculo estriado que ele tem como responsabilidade. Enquanto no sistema nervoso autônomo, existe um nervo que vem lá de cima, faz sinapse aqui, diferente também no sistema nervoso somático, no corno anterior. No sistema nervoso simpático, por exemplo, na coluna intermédio lateral, que vai fazer sinapse, então, com o neurônio pré-ganglionar, e esse neurônio pré-ganglionar vai até o gânglio fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar. Ou, como foi dito anteriormente, essa sinapse não necessariamente vai ser no mesmo nível de saída desse nervo aqui. Ele pode ser fazer sinapse num gânglio acima ou no gânglio abaixo, ou até passar por aqui direto e fazer sinapse em algum plexo abdominal ou torácico, como foi mencionado anteriormente. Aqui uma outra representação da parte sensitiva, a parte aferente, a parte aferente é a parte sensitiva, é o braço do sistema nervoso que traz a informação de alguma região para o sistema nervoso central. Aqui, no caso, ele está trazendo uma informação de uma víscera e vai fazer sinapse na medula, e normalmente entra pelo corno posterior da medula para fazer sinapse com neurônios que vão acender informação para vias mais superiores, como o hipotálamo, o tálamo, etc. Mas também ele vai fazer sinapses com interneurônios que podem gerar reflexos localizados. Então, esse neurônio é o neurônio que vai fazer na medula a sinapse com o neurônio pré-ganglionar, mas pode também acender a informação e a resposta vir através de feixes descendentes que vão, então, estimular. Aqui a gente tem dois tipos de formação. A gente tem um neurônio pré-ganglionar curto e um neurônio pós-ganglionar longo. Aqui a gente tem um neurônio pré-ganglionar longo e um neurônio pós-ganglionar curto. Como foi dito anteriormente, essa é a estrutura típica do sistema nervoso simpático e essa é a estrutura típica do sistema nervoso parasimpático. Aqui, de novo, representado nesse diapositivo, algumas formas, vamos tentar reduzir aqui esse quadro para tentar não atrapalhar a imagem. Então, aqui a gente tem algumas formas de apresentação. Então, o sistema nervoso simpático tóraco-lombar e o sistema nervoso parasimpático sacral. A gente tem um tipo de informação que é o mais clássico do sistema nervoso, é o mais comum, é o mais encontrado no sistema nervoso simpático, que é um neurônio pré-ganglionar curto, que vai até ali na cadeia do tronco ganglionar simpático, para vertebral, e faz sinapse com o neurônio pós-ganglionar longo. Esse neurônio pós-ganglionar longo vai produzir um determinado neurotransmissor. Uma informação importante é que em todos os gânglios, tanto do sistema nervoso parasimpático quanto do sistema nervoso simpático, o neurotransmissor encontrado é a acetilcolina e ela vai agir em receptores pós-sinápticos do tipo nicotínico. Isso é comum a todos os gânglios encontrados. Então, a gente tem em todos esses gânglios do sistema nervoso simpático e parasimpático
o neurônio pré-ganglionar produzindo acetilcolina e o neurônio pós-ganglionar recebendo essa acetilcolina nos receptores nicotínicos. A partir dali, começam algumas diferenças. Então, a gente tem um padrão mais comum do sistema nervoso simpático, que é um neurônio pós-ganglionar que vai produzir noradrenalina para estimular os diversos receptores do sistema nervoso simpático, que são os receptores beta, e a gente vai falar dos vários receptores beta, e os receptores alfa, que também são vários, existe uma classificação grande. E esse neurotransmissor, noradrenalina, vai estimular coração, vai estimular pulmões, vai estimular glândulas salivares, etc. Existe uma outra forma de apresentação do sistema nervoso simpático que é muito parecida com essa, só que existe uma exceção que é a produção, ao invés de noradrenalina, ela vai produzir acetilcolina no seu terminal efetor. Isso acontece nas glândulas sudoríparas. É uma exceção no sistema nervoso simpático. E essa acetilcolina produzida aqui para estimular as glândulas sudoríparas vai agir sobre receptores muscarínicos. Então, se a gente usa, por exemplo, a atropina, que é um agente antimuscarínico, a gente pode impedir que um indivíduo apresente sudorese. Se ele apresentar hipertermia ou estiver num ambiente muito quente, ele pode não ter um dos grandes recursos para a perda daquele calor e manutenção da homeostasia térmica. Então, a gente tem no sistema nervoso simpático. O mais comum é a apresentação da liberação de noradrenalina estimulando estruturas efetoras, mas nas glândulas sudoríparas a gente tem a acetilcolina estimulando ali receptores muscarínicos. Outras formas de apresentação do sistema nervoso simpático é quando o neurônio pré-ganglionar ele não faz sinapse na cadeia do tronco simpático paravertebral. Ele vai fazer sinapse em algum plexo nervoso. E ali, da mesma forma que no gânglio, ele também vai produzir acetilcolina e vai estimular um receptor nicotínico do neurônio pós-ganglionar. E esse vai produzir a noradrenalina da mesma forma que o primeiro lá de cima para estimular alguma víscera. Outra forma de apresentação, outra exceção que já foi mencionada, é relacionado à glândula suprarrenal. O braço, o nervo pré-ganglionar, ele vai até a glândula suprarrenal e ali vai produzir acetilcolina para estimular a glândula suprarrenal a produzir os seus neurotransmissores. Então, a glândula suprarrenal, ela funciona como gânglio e como se fosse já a parte terminal de um neurônio pós-ganglionar, que, na verdade, ele vai produzir noradrenalina e adrenalina, ou norepinefrina e epinefrina, sendo que, em geral, ele produz, na sua a produção normal, cerca de 20% é noradrenalina e 80% é adrenalina. Então, falamos aqui da forma de apresentação do sistema nervoso simpático, e agora a gente vai falar da forma de apresentação do sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, ele é comum na sua forma de montagem das estruturas pré- e pós-ganglionares. Praticamente sempre existe um neurônio pré-ganglionar que vai muito próximo da sua estrutura efetora para fazer sinapse no gânglio com o nervo pós-ganglionar e ali estimular através da produção de acetilcolina, que vai estimular um neurônio, um receptor nicotínico, que vai fazer a ativação ou gerar o potencial de ação no neurônio pós-ganglionar. E esse também vai produzir acetilcolina na sua terminação nervosa, na intimidade do órgão efetor, para produzir para estimular receptores muscarínicos, e são vários os receptores, são 5 tipos de receptores muscarínicos, M1, M2, M3, M4 e M5, a gente vai ver detalhes posteriormente. Aqui, de novo, a demonstração do sistema nervoso
numa estrutura somática, onde um neurônio único que nasce ali no corno anterior da medula e vai estimular um órgão efetor qualquer através da produção de acetilcolina, que normalmente vai estimular na placa motora de um músculo estriado um determinado receptor nicotínico, um tipo de receptor que é um ionófilo, que quando estimulado vai abrir um canal que vai dar entrada na célula entrada de sódio, entre outras coisas, para gerar um potencial de ação naquela célula. Então, essa é a forma de ação do sistema nervoso somático, né? Então, tem o neurônio primário, motor primário ou superior, que vem lá do córtex, e aqui na medula faz a sinapse com o neurônio motor inferior ou secundário, que vai estimular ali um músculo estriado. Enquanto isso, o sistema nervoso autônomo vai contar com, no sistema nervoso parasimpático, vai fazer sinapse na medula com o neurônio pré-ganglionar, que vai até muito próximo do órgão efetor, onde vai fazer sinapse num gânglio, estimulando, através da produção de acetilcolina, um determinado receptor nicotínico do neurônio pós-ganglionar, e esse vai, então, iniciar um potencial de ação que vai gerar, no final do seu axônio, a produção de novo, acetilcolina para estimular ali, não agora, aqui era receptor nicotínico, aqui é receptor muscarínico. E as diversas formas de apresentação do sistema nervoso simpático, sempre com o neurônio pré-ganglionar, sendo ele curto ou não, mas ele normalmente chega no gânglio ali e produz acetilcolina para estimular um receptor nicotínico. Isso aí acontece também no sistema nervoso parasimpático. Mas dali para frente, aí a coisa muda. São neurônios pós-ganglionares longos que vão estimular, normalmente, na maioria das vezes, estruturas efetoras com produção de noradrenalina, que vai estimular os diversos receptores alfa, beta, do sistema nervoso simpático. Existem algumas estruturas que são diferentes, algumas exceções, como foi mencionado anteriormente. Aqui, de novo, a representação esquemática, é sempre importante a gente aprender bastante isso, lembrar sempre que a suprarrenal ela não tem neurônio pós-ganglionar, ela age como se ela fosse o próprio gânglio ali, e ela vai produzir noradrenalina e adrenalina. E aqui, falando de novo da montagem do sistema nervoso simpático, então a gente tem ali a coluna intermédia lateral, nascimento do neurônio pré-ganglionar, que vai dar uma volta ali, como ela esse neurônio pré-ganglionar é do tipo B, chamado de célula de Remache, ela é mielinizada e ela vai fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar, que é não mielinizado, né? Então, só que essa sinapse pode ser no mesmo nível, pode ser no nível acima ou no nível abaixo da região onde sai da medula. Essa representação aqui, ela explica bem isso. Então, tem um neurônio pré-ganglionar saindo lá da coluna intermédia lateral e faz sinapse no mesmo nível de saída com o neurônio pós-ganglionar. Esse neurônio pós-ganglionar, ele é amielinizado, né? Então, são neurônios do tipo C, tá? E aqui, nesse caso, faz sinapse com um gânglio acima, e nesse exemplo aqui, a sinapse com um gânglio abaixo do nível onde ele saiu ali da medula. Aqui, de novo, as diversas. E aí, a gente, por causa disso, a denominação de ramo comunicante branco. Por que comunicante branco? Ele é branco porque ele tem mielina, a região onde passa o neurônio pré-ganglionar, vai gerar uma coloração mais esbranquiçada por causa da mielina. Então, ele foi denominado de ramo comunicante branco. E na região no ramo onde passa o neurônio pós-ganglionar, que é amielinizado, é célula C,
ele, como não tem mielina, ele vai apresentar uma coloração mais acinzentada. Então, é um ramo comunicante cinzento. Então, todas essas observações já foram comentadas, a resposta difusa, normalmente o neurônio pré ele consegue fazer sinapses com vários neurônios pós-ganglionares, e aí acontece aquela resposta difusa, como foi mencionado anteriormente. Em relação aos gânglios, os gânglios cervicais simpáticos, eles são chamados de gânglios cervicais, mas, na verdade, eles são gânglios que são gerados a partir de nervos saídos a partir de T1, né, de T1 para baixo, porque de T1 para cima não tem mais saída de nervo simpático. Então, esses nervos que saem de T1, T2, T3 até T4, eles vão subir para fazer sinapses posteriores e vão formar gânglios, o gânglio cervical superior, o médio e o inferior, que é também chamado de gânglio estrelado, é responsável por inervação simpática de estruturas intratorácicas e do membro superior também. Então, lembrar que existem esses gânglios cervicais que estão muito relacionados à inervação cardíaca, isso é de extrema importância na condução de algumas questões. Em relação ao tipo de fibra que se apresenta, normalmente as fibras somáticas são sensitivas ou motoras, elas são fibras mais grossas, são fibras muito mielinizadas e de condução de uma velocidade muito maior. Então, as fibras alfa, que são responsáveis por algumas atividades motoras, elas são de diâmetro muito grande, têm uma condução extremamente rápida de impulso, cerca de 120 metros por segundo. Existem as fibras beta, gama, delta e as fibras epsilon. Lembrar que as fibras delta são responsáveis por condução de dor aguda e têm um diâmetro de 3 a 4 micrômetros, com uma velocidade de 5 a 40 metros por segundo. As fibras B, que são aquelas fibras pré-ganglionares, fibras de Remac, elas são fibras um pouco mais finas e, por isso, elas são bloqueadas com muito mais facilidade do que as fibras do sistema nervoso somático. Ela tem um diâmetro menor que 3 micrômetros e uma velocidade de condução de 3 a 15 metros por segundo. Enquanto isso, as fibras amielinizadas, C, que são as fibras pós-ganglionares, elas têm um diâmetro ainda menor e uma velocidade extremamente lenta de condução. Lembrar que os nervos somáticos eles são compostos de junção de vários nervos, e nessa junção, cerca de 8% são de fibras C. A resposta à maior facilidade de bloqueio de fibras mielinizadas, a gente lembra que é devido à necessidade de bloqueio de apenas alguns nódulos de Ranvier, que são cerca de três. Então, se você bloquear três nódulos de Ranvier, que é aquela septação entre as fases mielinizadas do nervo, a gente consegue bloquear a condução nervosa daquele nervo, enquanto as fibras amielinizadas, elas precisam de um bloqueio um pouco mais extenso. E as fibras B, além de serem mielinizadas, elas são muito finas, então é muito mais fácil bloquear, e o bloqueio simpático, o bloqueio do sistema nervoso autônomo acaba sendo muito mais rápido do que o bloqueio das fibras do sistema nervoso somático. Em relação ao sistema nervoso parasimpático, então, o músculo oculomotor, o terceiro par, responsável como foi dito, pela inervação do gânglio ciliar e da acomodação, o facial responsável pelas glândulas sudoríparas e pela parótida, e o nono par craniano pela inervação de glândulas salivares, o glossofaríngeo. E o vago responsável por a grande maioria da inervação parasimpática, tanto torácica quanto abdominal. Lembrar que, enquanto aquelas fibras pré-ganglionares do sistema nervoso simpático conseguem fazer sinapse com cerca de 20 fibras pós-sinápticas,
induzindo uma resposta muito mais ampla, mais abrangente, mais sistêmica quando há o estímulo simpático. Na montagem do sistema nervoso parasimpático, normalmente é uma fibra pré-ganglionar para uma fibra pós-ganglionar, gerando uma resposta muito mais localizada. Mas aqui também tem exceção. Os plexos de Auerbach têm uma quantidade de sinapses extremamente grande. Então, há uma exposição de neurônios pós-ganglionares muito grande, facilitando a condução de estímulos para alguns plexos do sistema nervoso entérico. E esse é o motivo. Então, as sinapses dessas estruturas efetoras são muito mais abrangentes, muito mais facilitadas, fazendo com que haja uma maior efetividade e garantia de resposta. Aqui a gente volta a falar daquela condição das estruturas simpáticas e parasimpáticas, onde o nervo pré-ganglionar sempre, ou quase sempre, é longo no sistema nervoso parasimpático, e o sistema nervoso e a fibra pós-ganglionar costuma ser curta no sistema nervoso parasimpático. Mas tanto a fibra pré-ganglionar quanto a pós-ganglionar produzem acetilcolina, sendo que a pré-ganglionar vai produzir acetilcolina para estimular o receptor nicotínico da fibra pós-ganglionar, e a fibra pós-ganglionar, vai produzir acetilcolina, mas para estimular receptores muscarínicos. A gente vai falar desses receptores com bastante calma, é, bastante detalhes para a gente entender bem essa história toda. No sistema nervoso simpático, a gente volta a falar que as fibras pré-ganglionares costumam ser curtas e produzem acetilcolina para estimular também, da mesma forma que no sistema nervoso parasimpático, receptores nicotínicos da fibra pós-ganglionar. E essas, no sistema nervoso simpático, ao contrário do parasimpático, são fibras longas e normalmente vão apresentar quando estimuladas, vão apresentar a produção e liberação de noradrenalina na fenda sináptica com o órgão efetor. Algumas exceções são as glândulas sudoríparas e os vasos da musculatura lisa, que apresentam a produção não de noradrenalina, mas de acetilcolina, que vão estimular receptores muscarínicos. De novo, aqui aquela demonstração das fibras que vão se anastomosar, vão fazer sinapse, na verdade, com os neurônios pós-ganglionares nos gânglios, em algumas situações. Lembrando que o ramo comunicante pode ser cinzento quando passam ali as fibras pós-ganglionares, que são amelinizadas, ou as fibras o ramo comunicante é, branco, né, das fibras mielinizadas, que são as fibras B de Remak, as fibras pré-ganglionares. Aqui uma representação esquemática da inervação cardíaca, aqui a representação esquemática da inervação parasimpática do intestino, mostrando a diferença, que aqui a fibra pós-ganglionária é curtinha, diferente dessa situação do coração, que a fibra pós-ganglionária é longa, mostrando que esse é um conjunto do sistema nervoso simpático e esse é um conjunto do sistema nervoso parasimpático. E mostrando de novo, para reforçar aqui, para finalizar, a exceção, que é a forma de inervação simpática da glândula suprarrenal, que na sua medula vai ser estimulada por uma fibra pré-ganglionar para a produção de mais adrenalina e noradrenalina. Aqui uma representação simplificada do plexo entérico, onde há uma inervação contando com sinapses muito mais ricas devido àqueles plexos de Auerbach que contam com uma relação muito maior de um neurônio pré-ganglionar para centenas, milhares, às vezes, de neurônios pós-ganglionares.
Bom, esse aqui são as referências, algumas das fontes utilizadas para a elaboração da apresentação e a ilustração dos slides. Espero que tenham gostado do conteúdo, mas ainda não acabou. Tem bastante coisa ainda para a gente falar sobre o sistema nervoso autônomo, e aguardo vocês. Muito obrigado pela companhia e confiança. Um grande abraço.